Bom dia! Bom dia! Hoje vocês estão animados, né, cara? Que legal. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 7. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Neemias 7. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza. Neemias 7. Passa para nós, hein? Aí, pareceu uma voz, parecia Deus, né? Todo mundo achou, Deus veio aqui e lê para nós. Neemias, capítulo 7. Não, na verdade, eu queria botar uma narração aqui do texto que era muito longo, né? Só que eu não consegui ajeitar, então não sei porque foi no slide ali, mas tudo bem. Está aberto em Neemias capítulo 7? Sim? Quantos versículos tem o capítulo 7? Vocês já viram aí? 73. Então hoje eu peço 3 horinhas de vocês para a gente poder passar durante todo esse texto. Hein? E nesse capítulo 7 nós vamos ver muitas coisas interessantes acontecendo. E ele é um capítulo longo, porém muito necessário na narrativa, no contexto de Neemias. Certo? Neemias está reconstruindo uma cidade. Amém? Neemias está reconstruindo uma cidade, está reconstruindo um povo, está reconstruindo um muro. Nós temos essa analogia aqui dos muros caídos, temos a cenografia que nos remete a isso. E no capítulo 7, Neemias vai começar a encher a cidade. A cidade foi reconstruída, nós vimos semana passada, versículo 14 do capítulo 6. Em 52 dias os caras reconstruíram a cidade. Algo impressionante. Mas agora eles precisavam encher a cidade estava vazia, uma cidade fantasma, não tinha ninguém, tinha poucas pessoas morando lá dentro, os poucos que tinham estavam passando por necessidade e fome, e Neemias é esse cara que está vindo para reconstruir tudo. Então, uma breve recapitulação. Neemias, copeiro do rei, trabalha para o rei da Pérsia em Suzã, ele ouve o irmão dele, Ananias, falando que Jerusalém está destruída, ele ora, jejua, fala com o rei, pede recursos, o rei libera ele para fazer uma reconstrução. Ele vai até lá, Jerusalém, sofre oposição dos seus inimigos, começa a reconstrução, trabalham 52 dias de forma ferrenha, e no meio desse tempo nós temos Sanbalate, Tobias, Gesem indo até Jerusalém, ameaçando eles para que eles parem a construção, mas mesmo assim eles não param, eles continuam construindo. No capítulo 5 nós vemos que o povo está passando fome, tem necessidade, alguns são escravizados, Neemias tem que lidar com esses problemas. No meio de tudo isso, no capítulo 6, surpresa, voltam os velhos inimigos, só que agora com caras novas, nós falamos semana passada, novas caras, velhos demônios, e pessoas começam de novo a afetar a construção, mas finalmente, depois de 52 dias, eles constroem todo o muro da cidade. E agora no capítulo 7, nós vamos ver eles enchendo. Então, se você olhar atentamente pelo capítulo 7, você vai ver que existe uma infinidade de nomes, são 69 versículos praticamente, ou 65 versículos de nomes, números, datas, e aqui você separa meninos de homens, certo? Nós somos uma igreja da pregação expositiva, então prega em genealogia. Prega em lista de nomes. Se o cara é bom mesmo, ele vai. Mas eu creio na pregação expositiva. Mas nunca pregou uma genealogia, então... Sabe, chegamos aqui na sequência do capítulo 7 e agora tem uma lista de nomes. E esse texto é tão interessante que ele aparece em Esdras 2 de novo. É tipo Deus dizendo, vocês têm que ler 2 vezes. Se você ler a Bíblia o ano inteiro, você vai ler 2 vezes o mesmo texto. A mesma lista de nomes. A mesma sequência de versículos. Então, a partir desse capítulo agora, o relato histórico de Neemias se mistura com o de Esdras e vai até o capítulo 12, basicamente assim. Então, perceba uma coisa. A palavra de Deus é inspirada. Certo? Toda a escritura é inspirada, sim ou não? As genealogias são inspiradas. Sim. Então, esse povo aqui estava debaixo de um governo ímpio. Nós falamos lá no primeiro sermão. Um governo que não temia Deus. E eles estavam recebendo genealogias. Amém? Esse povo estava debaixo de sofrimento, de pobreza, de miséria. E eles estavam recebendo um livro com genealogias. Amém? Esse povo estava vivendo numa sociedade quebrada, com muros quebrados, não havia culto direito. Eles haviam fechado o templo. Eles estavam recebendo genealogias. Amém? Esse povo fiel, remanescente, estava no meio de Jerusalém caída, recebendo genealogias. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus é importante. Os nomes listados aqui são importantes.
o que Deus quer nos mostrar através desse texto é muito importante. É muito importante. E o povo de Jerusalém precisava disso. As pessoas daquela época precisavam disso e nós precisamos disso. Então, vamos nos aventurar nessa leitura magnífica de Neemias 7? Pode ser? Pode ser? Vamos ler juntos, então? Deixa eu soltar aqui que a coisa vai ficar extensa. Botei bem por cima do capítulo 7. Não vai dar certo. Vamos lá. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Versículo 3. E eu lhes disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente às próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Versículo 5, presta atenção em mim. Então meu Deus pôs no meu coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito, vamos lá, apertem os cintos. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, e vieram com, se preparem, Zorobabel, Jeshua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misparete, Bigvai, ele é o irmão do pequeno Vai, né? Então tem o Bigvai. Eu tenho várias piadas sobre nomes aqui, desculpa, eu vou fazer várias no meio do texto. Eu não consegui me conter. Neum, Paná. Ele também é primo do Steve Vai, aquele guitarrista, né? Big Vai, Steve Vai. Enfim. Eis o número de homens do povo de Israel. Dos filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 362. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate, Moabe. Dos filhos de Jeshua e de Joabe, 2.818. Filhos de Elão, 1.254. Filhos de Zatu, 845. Filhos de Zacai, 760. Filhos de... Vocês vão achar que é bingo aí, né? 760, bingo! Fechou? Vamos lá. Os filhos de Elão, 1.250. Versículo 13. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai é alguma coisa, meus irmãos. 628. Os filhos de Asgad, 2.322. Os filhos de Adonicão, tem o Adonigato e Adonicão. Desculpa, eu vou fazer isso sempre. 667. Os filhos de Bigvai, o Bigvai é famoso de novo. 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater. Os filhos de Ezequias, 95. Da família de Ezequias, perdão. Os filhos de Hassum, aquele ator, Leandro Hassum, 328. Os filhos de Bessai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 158. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet Asmavet, 42. Os de Kiriat Jerim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, porque já tinha um Nebo, né? Então agora tem um outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, são parentes, certo? 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. E chegamos à metade. Os filhos de Lot, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Versículo 39. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jeshua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jeshua, Cadmiel, os filhos de Radov, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Versículo 45. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Semai, os filhos de Hanã, os filhos de Ideel, os filhos de Gaar. Versículo 50. Os filhos de Raias, os filhos de Rezim, os filhos de Necode, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, foi passear, os filhos de Bezai, os filhos de Menuim, os filhos de Nefuseim, os filhos de Baquebuque,
Puxa vida. Os filhos de Harur, é que tem muita piada vindo na minha cabeça, estou tentando me conter. Os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcós, os filhos de Cícera, os filhos de Tamar, os filhos de Nezia, os filhos de Ratifa. Versículo 57. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gediel, meu pai, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratiel, os filhos de Poquerete, Hazebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo, os filhos e servos de Salomão, 392. Os seguintes voltaram de Teumá. Isso, Querube, Adom e Mer, porém não puderam comprovar suas famílias, nem suas linhagens, e nem os seus filhos, nem sua linhagem, nem seus filhos de Delaí, os filhos de Tobias, filhos de Necode, 642, versículo 63. Dos sacerdotes, filhos de Rabaías, filhos de Cós, filhos de Barzilai, tinham casado com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, que foi chamado pelo nome dele, deve ser alguém famoso. Esses procuraram os seus registros no livro genealógico, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que levantassem um sacerdote capaz de discernir a questão por meio do Urim e Tumim. Toda essa congregação junta era de 42.360 pessoas, além dos servos e das servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 700, não basta só os nomes agora, os cavalos. Eram 736, suas mulas 245, os camelos eram 435, os jumentos 6.720. Versículo 70. Alguns dos chefes da família contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro e 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes da família deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro, 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Amém, né? Amém. Amém. Coisa linda. Imagina. Isso aqui é os filhos de Deus. Parece um rap, né? Aí vai falando. Então, lemos. Vamos jogar aqui sincero. Quem lê a genealogia na Bíblia? A Mari tomando assim. Às vezes eu dou uma pulada, né? Então, é muito nome, né? É muito texto, mas é muito importante. Então, basicamente, o que nós vamos ver aqui nesta manhã, o que Neemias está fazendo é organizando o povo, mostrando como a cidade foi enchida, crescimento, e no fim, como eles pagaram a obra. Certo? Então, nós vamos falar de organização, crescimento e vamos falar de dinheiro também, novamente. Então, vamos lá, organizar. Perceba que como Neemias começa falando. Depois de construída a muralha, ou seja, acabou o tempo de reconstrução, colocados os portões, capítulo 6, estavam faltando os portões, foi estabelecido porteiros, cantores, levitas, e eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Vou ler o resto do versículo. E eu lhes disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados, enquanto os guardas ainda estão ali. Escolha um guarda entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente às suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então a obra foi concluída. O mais difícil havia passado. Só que mais difícil do que reconstruir algo físico é reconstruir algo espiritual. Você mudar hábitos, você mudar a sua roupa, mudar o seu jeito de falar, é simples. Mas começar a cultivar uma paixão e amor por Jesus é demorado. O que nós vamos ver aqui é que a parte mais fácil da obra foi fazer os muros serem reconstruídos. E a parte mais difícil vai começar agora. Capítulo 8, nós vamos ver pregação da palavra, louvor, disposição. Depois daquilo ali nós vamos ver uma oração gigantesca de Neemias. E nós vamos ver também Neemias tendo que puxar o cabelo de alguns caras, arrancar a barba deles, porque eles estavam casados com pessoas ímpias. Então nós vamos ver bagunça, organização das pessoas agora. Nós vamos ver que o maior problema deles não é só colocar pedra sobre pedra, mas é fazer com que pessoas amem a Deus e abandonem hábitos que são pecaminosos. E isso é extremamente difícil e cansativo. E Neemias agora começa organizando a cidade, mostrando que existem 3 classes de pessoas que ele organizou. Essa lista inteira aqui são 3 classes de pessoas.
Quem são essas classes? Está no início do versículo. São porteiros, cantores e levitas. Porteiros, cantores e levitas. O que os porteiros fazem? Basicamente, os porteiros são aqueles que cuidam de quem entra e quem sai da cidade. Neemias estava colocando pessoas responsáveis por isso. E da mesma forma, quando nós falamos de igreja, da nossa vida, nós temos que cuidar. Quais são os tipos de informações, quais tipos de pessoas, quais tipos de conversa entram e saem do nosso coração. Jesus diz que a boca fala que o coração está cheio. É do nosso interior que vem os pecados. Nosso coração é pecaminoso. Então é necessário também, assim como Neemias estava organizando a cidade, nós organizemos o nosso coração, organizemos a nossa mente. Quais são as pessoas que me influenciam? Quais são as conversas que eu tenho? Os tipos de pessoa que eu devo ser? Um porteiro que cuida da cidade. O segundo tipo de pessoas que Neemias organiza, cantores. Eu já falei isso para vocês. Sempre que Deus se move no meio do povo, há louvor. Sempre. Sempre que se move. Nós cantamos aqui não é porque nós queremos criar um ambiente nem nada. É porque o povo de Deus canta. A Escritura toda mostra o povo cantando. Em Apocalipse, os anjos estão cantando. O povo que está subindo ao céu está cantando. Nós precisamos cantar. E cantar nos enche do Espírito Santo, Efésios 5. Enchei-vos do Espírito através de cânticos e hinos espirituais, falando entre vós salmos, hinos e cânticos. Então, nós precisamos cantar. Que tipo de pessoas precisamos ser? Porteiros, que preservam e guardam a igreja de Deus, o nosso coração. Que tipo de pessoas precisam ser? Cantores, que tenham louvor a Deus em seus lábios, que buscam o Senhor, cantam ao Senhor. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Levitas. Quem são levitas? Aqueles que levitam. As que pegam desprevenidos são os melhores, né? Quem são os levitas? Os levitas são aqueles que cuidam do povo, que cuidam do templo. Sacerdotes que são especializados em atender às demandas do povo. Quem são os levitas do nosso meio? Quem são as pessoas que têm essa função pastoral? De um modo geral, a igreja inteira. Mas de um modo muito específico, aqueles que cuidam dos pequenos grupos, que zelam pelas pessoas que estão no pequeno grupo. Eles são os pastores das pessoas. Eles olham para as pessoas e ajudam elas a tomar decisões, ajudam elas a decidir o que é melhor espiritualmente, a zelar pela vida dela espiritual, a cuidar de suas feridas. O sacerdote tinha esse papel no Antigo Testamento. E Neemias está estabelecendo esses 3 tipos de pessoas. E Neemias faz mais do que isso, mostrando quem são esses tipos de pessoas. Talvez você tenha se identificado mais com elas. Eu sou o cara mais que preserva as coisas. Eu gosto do preto no branco. Eu gosto de fazer com que as coisas sejam assim. O que é certo é certo. Tem que ser feito assim. Eu parece que eu lembro do Everton, né? O Everton parece estar sempre ameaçando assim. Não, mas isso aí, não sei o quê. Então, o que é certo é certo. Eu sou um tipo de um porteiro. Alguém que é mais cantor, tipo o José semana passada aí, levando o pessoal a cantar. Hoje ele estava meio assim, pastor, não conheço muito bem essas músicas. Mas semana passada foi uma bênção o louvor, né? Tava demais, tava sensacional. Então, pessoas que têm esse intuito de cantar, de fazer o nome de Deus ser exaltado. E levitas, pessoas que cuidam do povo de Deus. E Neemias tem uma jogada muito interessante, porque, se você notou aqui, são 42 mil pessoas, mais 7 mil e poucas que não puderam comprovar de onde vieram, e mais os animais deles, camelos, cavalos e mulas. É muita coisa para uma pessoa só organizar. E por isso que Paulo fala lá para Tito, no capítulo 1, versículo 5, te deixei em Creta para você organizar a igreja. E como ele organiza a igreja? Colocando líderes, nomeando pessoas para liderar, nomeando pessoas que vão estar à frente. E quais são as 3 marcas que Neemias vai colocar aqui para que eles observem nas pessoas que devem ser líderes? Quais são as 3 marcas? Primeiro, ele diz que ele nomeou Hanani, meu irmão, Hananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Olha o que ele fala. Ananias era homem fiel e temente a Deus. Algumas versões vão dizer, Ananias era um homem fiel e fiel a Deus. Meio que redundante, usa 2 vezes a palavra fiel, certo? E aqui na NAA traduziu assim, homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E também vai dizer que ele já era comandante da fortaleza. Então Neemias dá 3 prerrogativas para toda a liderança. Nós achamos que liderança está envolvido principalmente com competência. O cara fala bem, o cara se comunica bem, ele deve exercer um cargo de liderança. Neemias mostra que não. Antes de competência vem o caráter. E ele mostra aqui 3 coisas essenciais para todo líder. E se você almeja ser um líder na igreja, se você almeja fazer algo para o Senhor Jesus, você tem que ter essas 3 características. Quais são elas?
Primeira, fidelidade a Deus. Ele teme a Deus. Ele é um homem temente a Deus. Ananias provavelmente foi colocado junto com Esdras para controlar a fortaleza. A fortaleza era um castelo que ficava próximo ao templo. E ele sai dessa posição dele, ele anda 1.400 quilômetros, vai até Suzã para falar a Neemias: Neemias, a cidade está desconstruída. A cidade está horrível. Esse homem, ele teme a Deus, ele teme ao Senhor, ele quer cuidar do povo, e ele que vai até Neemias. Você lembra lá, capítulo 1, ele está indo até Neemias, e Neemias pergunta: como é que está o povo? Ele diz: o povo está uma desgraça. Alguém precisa fazer algo lá. Alguém precisa se mover. Esse homem teme a Deus, ele ama Jesus, ele ama a palavra de Deus, ele quer ver o povo de Deus sendo cuidado, ele quer ver a igreja crescendo, e essa é a primeira característica de um líder na igreja de Deus: amor a Deus acima de qualquer coisa, acima da própria vida, acima do próprio conforto. Ele viaja todos aqueles 1.400 quilômetros, ele se coloca em risco para falar até Neemias o que estava acontecendo na cidade. Então, primeira característica de um bom líder na igreja: ele é fiel a Deus. A segunda característica: ele é fiel, e aqui redundante, homem fiel a quem? Fiel a Neemias. Se você leu comigo até aqui, você viu quantas acusações os inimigos estão fazendo contra Neemias. Neemias é um cara que está rebelando contra o rei, ele quer dominar sobre vocês, ele já contratou profetas, ele vai levar o povo à ruína, vocês vão morrer por causa de Neemias. Imagina Ananias ouvindo isso. Se ele não fosse fiel a Neemias, ele ia dizer: não, vamos dar um jeito de fazer um golpe aqui e tirar esse cara. Toda essa perseguição, toda essa bagunça em cima da minha vida por causa do que está acontecendo com Neemias, nem pensar. Eu não vou ser fiel a ele. Mas, pelo contrário, Ananias se mantém fiel a Neemias. Mesmo que tivesse muita pressão, mesmo que tivesse muita perseguição, ele estava ali ao lado de Neemias. E isso conta muito quando nós falamos de liderança. Homens que temem a Deus e homens que são fiéis à visão, à liderança do que está acontecendo. Terceiro lugar, homens experimentados. Nós precisamos colocar líderes que são experimentados já. Experimentados no pastoreio, experimentados no cuidado, alguns experimentados no ensino. E muitas vezes a gente coloca outras pessoas pregando. A grande maioria das vezes sou eu pregando. Mas vocês já viram o Jeverton pregando aqui. E prega muito bem. Homem experimentado na pregação. Tem nos mostrado caráter bom de ensino. Então, nós vemos como também a experiência conta. Não adianta colocar alguém que teme a Deus, que ama Jesus, mas não é competente. Imagina botar o Jever aqui tocar violão. Vai dar certo, Jever? Ele não tem experiência naquilo ali. Tem duas prerrogativas, mas não para aquilo. Então nós precisamos de alguém que seja temente a Deus, que ame Jesus, que ame ao ministério, que ame a igreja de Jesus e que tenha competência. E Ananias é esse cara. E eu pergunto para você: você quer ser um líder na igreja? Você quer estar à frente do pelotão de Jesus? Você quer liderar o exército de Jesus? Você tem essas características? Qual é a sua competência maior? Qual é o seu maior talento? Como é a sua fidelidade a Deus? Como é a sua fidelidade à visão da igreja? À visão da liderança? Pense nessas coisas. Eu quero pedir perdão para vocês, porque eu errei nisso. Porque eu coloquei pessoas à frente da igreja que não eram esse tipo de pessoas. Talvez tivessem competência, mas não tinham fidelidade. Talvez tivessem competências, mas não temiam a Deus. E por causa disso eu machuquei vocês. Eu quero pedir perdão para vocês por isso. Não foi correto da minha parte. Se eu tivesse observado o princípio de Neemias, muito provavelmente essas pessoas não estariam na posição que elas estavam. E não teriam feito o estrago que elas fizeram. Quantas pessoas estão se perdendo dessas que saíram? Por causa de uma confusão criada por falsos líderes. Por pessoas que assumiram posição de liderança, mas não deveriam. Mas fui eu que coloquei elas lá. A responsabilidade é minha. Precisamos zelar muito pelas pessoas que estão à frente. E muitas igrejas começam bem e terminam mal. Porque eles não observam duas coisas que Neemias fala aqui. Que nós temos que cuidar. Além da liderança, além da estruturação, organização, nós temos que cuidar do princípio que Neemias fala aqui. O que Neemias faz? Ele não só delega o cargo, mas ele dá a instrução de como a coisa vai ser. Imagina, 141 anos, a cidade não tinha portões. O cara põe um portão, o que ele pensa? Tá, e aí, como é que eu faço com esse portão aqui? Há 141 anos, ninguém abriu e fechou o portão, ninguém sabe como funciona. Não tinha guarda na cidade, não tinha mais um comando. Então, precisa instruir. E Neemias fala, para vocês é o seguinte, quando o sol esquentar as portas, ou seja, né, já for mais tarde, abram as portas. Antes de fechar a cidade, antes de escurecer, fecham as portas.
Então, Neemias coloca um princípio bem interessante para a gente observar, para igrejas que começam bem e terminam mal. Por quê? Porque eles não vigiam contra os intrusos. Por isso que Neemias pede que seja aberto quando o sol já está a pino, a visão seja clara. E não vigiam contra homens maus. Deixam ficar dentro da cidade, andar por dentro da cidade pessoas más. Olha o que Paulo fala em Atos 20, se você quiser anotar para ler isso aqui em casa. Ele diz em Atos 20, versículo 29 e 30. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, pessoas que vêm de fora, que querem devorar o rebanho, que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. 2 tipos de pessoas. Pessoas que vêm de fora a fim de devorar o rebanho, que são lobos e não são ovelhas. Pessoas de dentro que querem perverter o rebanho. Temos que ter esses 2 cuidados na igreja. Cuidar para que não entre intrusos. E por isso que eu coloquei uma das coisas que eu aprendi nesses 2 anos de ministério, como Igreja Hangar. Identifique rapidamente os lobos. E expulse rapidamente os lobos do meio da igreja. Eles não pouparão o rebanho. Segunda coisa, identifique homens maus, mal intencionados. Homens que querem destruir o rebanho. Neemias também mostra uma outra coisa muito interessante. Além de cuidar dos portões, além de fazer o posto, o que eles deveriam fazer, e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Muitas igrejas que são grandes, grande ministério, grande louvor, grande estrutura, as casas estão destruídas. Não adianta nós termos aqui uma pregação em genealogia expositiva, na igreja tem pregação expositiva, e em casa você não abre a Bíblia. Em casa você não ora, você não cuida da própria casa. Era necessário que cuidasse da cidade, cuidasse da igreja, fazendo analogia? Claro que é, mas é necessário que cada um cuide da sua própria casa. Que haja vigias na frente das suas casas. E eu pergunto para você, você tem cuidado da própria casa? Homem de Deus, você tem cuidado da sua família? Esposa, mãe, você tem cuidado dos seus filhos? Ensinado o correto, repreendido o erro? Paulo deixa claro em 1 Timóteo 3, quando ele está falando das prerrogativas para o pastorado. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se alguém não sabe instruir os seus, cuidar dos seus, como nós colocaremos essa pessoa na frente da igreja? E quantos pastores estão caídos em adultério, prostrados em pornografia, prostrados em pecados sexuais, em roubo e mentira, estão à frente da igreja? Por quê? Porque são talentosos no seu falar, porque eles falam manso. Ai, amado, ai, querido. E não tem zelo, louvor, cuidado da própria casa. Não adianta aqui eu me escabelar no domingo, nós fazer um louvor maravilhoso, e na segunda-feira você viver como demônio. Os seus filhos te odiarem. A sua esposa ter nojo de ti. Não adianta. Não adianta. Os homens são responsáveis pela sua casa. Cuida da sua casa. E a minha função como pastor aqui, assim como Neemias, como liderança, é fazer com que os homens cuidem das suas casas. Porque se eles cuidarem das suas casas, eles pastoreiam a sua esposa. E aí eu posso pastorear eles para que eles pastoreiem suas esposas. E assim se torna fácil. Não se torna difícil. Então nós vemos aqui que Neemias organiza o povo, divide os grupos de pessoas entre porteiros, cantores e levitas, fala de líderes tementes a Deus, que ele colocou nos cargos agora como empossados, e também vai falar de vigilância contra os de fora e também cuidado da própria casa. Agora vamos ver uma coisa aqui, crescimento. Crescimento. Toda igreja quer crescer. Eu digo para vocês, eu quero que a igreja cresça. Você quer também? Você quer que a igreja cresça? Nós estamos evangelizando, criando, cultivando, fazendo coisas bonitas, belas aqui, preparando o café da manhã, porque nós queremos que a igreja cresça. Nós queremos que estejam visitantes no nosso meio. Nós queremos ver a igreja crescendo, o evangelho se expandindo. Nós queremos ver o nome de Jesus sendo glorificado, boas igrejas sendo plantadas. Nós queremos ver isso. Mas o problema dos nossos dias é que muitas igrejas crescem em cima de uma coisa chamada pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmático, o que dá certo. Os pastores estão correndo atrás de movimentos que fazem crescimento de igreja. Esses tempos eu falei para já que era 2 da manhã, um cara me mandou uma mensagem. Fala, pastor, qual é a braba para o crescimento da igreja? Bem assim ele mandou. Daí eu falei assim, eu respondi ele, cara, não te entendi. Como assim? Daí ele respondeu um áudio. Ô pastor, lá do Rio. Ô pastor,
é que é o seguinte, vejo essa igreja aí é bem bonita, né? Eu quero fazer uma igreja assim aqui onde eu tô. E como é que eu faço para o ministério crescer? Daí eu respondi, cara, primeiro quem dá o crescimento é Deus. Segundo, cada local tem um contexto diferente, cara. Tu não vai poder pegar o que nós fazemos aqui e replicar na tua igreja. Um diálogo às 2 da manhã. Certo? Daí ele falou assim, e tu acha que o ministério em células funciona bem? Daí eu falei, cara, pode funcionar e pode não funcionar. Tem igreja que é em célula que tem uma célula só, de 10 pessoas. A igreja tem 10 pessoas, tem uma célula só. Tem igreja que tem 4.000 pessoas e 200 células. Cara, não sei, é relativo, entendeu? Cada local é um local. Onde é que tu vai plantar? Perguntei pra ele. As pessoas são receptivas, elas gostam de abrir a casa, elas gostam de estar junto. Tem que pensar nessas coisas, cara. Não adianta tu vai plantar uma igreja num local onde ninguém gosta de receber ninguém em casa. Vai fazer por célula. Não vai ter nunca. Ninguém vai querer ir na casa de ninguém. Então, essas coisas tem que observar. Então, em busca do crescimento do pragmatismo, pastores estão buscando novos métodos de crescimento. Em busca de não perder ninguém, pastores eles estão praticamente abrindo... eu ia usar uma expressão muito chula, mas estão fazendo de tudo para que as pessoas fiquem na igreja. Então, fulano vai lá, não gosta do louvor, ele diz, ai, qual o louvor tu quer que a gente cante para ti? Ah, eu não gosto da palavra. Não, mas quanto tempo tu acha que eu tinha que pregar? O que é isso? Tudo em busca do crescimento. E o que Neemias mostra aqui, nesses 60 versículos de genealogia, é que o crescimento tem uma ordem, uma fórmula e um meio, e que não deve ser quebrado. Neemias dá 6 regras, 6 princípios para que nós vejamos a igreja crescer. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha só. Todos os nomezinhos para vocês lerem de novo, depois a gente vai voltar nisso aqui. Quero voltar nessa tela aqui. Ó. Primeiro, 6 regras para o crescimento saudável de uma igreja. Olha o que Neemias vai falar. Ouça a voz de Deus, versículo 5. Lê para nós aí, chefe, versículo 5. Então meu Deus me pôs no coração que juntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. Tá bom, aí. O que Neemias está dizendo? Ele estava sensível à voz de Deus. Então o meu Deus colocou no meu coração. Se nós queremos ver uma igreja crescendo, nós temos que ter sensibilidade à voz de Deus. O que Deus está falando, para onde Deus está nos direcionando, qual é a palavra para esse tempo, qual é a pregação para esse tempo, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos fazer. Mais do que isso, nós não somos uma igreja sensacionista aqui. Eu já expliquei isso na série dos dons, certo? Não somos pentecostais, porque pentecostais acreditam na segunda bênção. Não é a nossa teologia. Mas nós acreditamos que Deus pode sim se manifestar e falar nos nossos dias. Ele pode nos lembrar da palavra, pode nos trazer conforto, pode, por meio de algum irmão, talvez, trazer uma profecia para os nossos dias, algo para a nossa vida. Deus derrama dons e experiências no meio do povo de Deus, e nós precisamos ser abertos a isso. Como nós cultivamos um crescimento ouvindo a voz de Deus, com a prática diária, piedosa, de louvor e oração, em cada casa, um sentimento aberto à voz de Deus. Eu confesso para vocês, há uns 4 anos atrás, eu não cria que Deus poderia se manifestar nos nossos dias como nós vemos atualmente. Eu achava que muitas dessas igrejas eram loucuras, pessoas caindo, pessoas girando, rodando, e algumas de fato são loucuras, certo? Mas tem muita coisa real ali naquele meio também. E um autor escreve, essas manifestações só acontecem nessas igrejas, e não em igrejas reformadas, sensacionistas, porque nessas igrejas estão abertos ao que o Espírito Santo pode fazer. E a maioria das igrejas está fechada numa caixa. Deus só pode fazer isso, 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 isso. E de fato Deus nunca contradiz a palavra, mas a palavra ela dá clara base para que nós busquemos experiências espirituais com o Senhor Jesus. Uma vez um cara comentou assim, na Escritura nunca tem ninguém caindo. Eu falei, mas pelo amor de Deus, tu já leu Atos 10? Pedro está orando e tem um êxtase. Aí tu diz, nossa, as igrejas as pessoas caem em êxtase. Pedro também. Ele caiu em êxtase. João na ilha de Patmos. O cara estava lá e de repente ele viu a imagem do Senhor e desmaiou. Tá lá, escreve em Apocalipse isso. Então, cara, eu falei, mas cuidado quando tu for falar que a Bíblia não diz sobre isso. A gente não se atenta a esses detalhes. Então, precisamos ouvir a voz de Deus. Se queremos crescer, um crescimento saudável de uma igreja, nós temos que estar abertos à voz de Deus. Segunda coisa, nós temos que ter líderes como exemplos de ação. Versículo 7. Vamos ver, Mari, lê para nós aí, que essa Bíblia é NAA, e eu tenho certeza que esse versículo 7 está lindo aí.
Beleza. O que Neemias está fazendo aqui? Neemias está colocando os líderes do povo. Se nós queremos que uma igreja cresça, nós precisamos que os líderes sejam os primeiros. Tem que fazer algo, os líderes têm que ser o primeiro. Zorobabel é o governador, o imperador do império, do governo judaico, se dá para dizer isso. Certo? Neemias é o governador, mas Zorobabel é aquele que impera sobre tudo. E ele é o primeiro nome citado. Ele é o primeiro. Por causa de Zorobabel, quando ele volta, várias pessoas vão atrás dele. Já se disse muitas vezes que liderança é mais do que mandar, é fazer e arrastar as pessoas atrás de nós. E é isso que Neemias mostra aqui. Como os líderes de uma igreja que cresce devem ser. Eles devem ser os primeiros a tomar as dores, os primeiros a fazer, os primeiros a reagir. Sabe? Exemplo. Culto no parque. Estudo bíblico no parque. A liderança tem que ser o primeiro a estar lá. O primeiro está animado lá, empolgado lá. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil, ninguém está dizendo que não. Ninguém disse que era fácil. Jesus disse que o caminho é estreito, né? Ou disse que o caminho é largo. Então não é fácil para ninguém. Mas os líderes da igreja têm que ser os primeiros a estar motivados, os primeiros a chegar, os primeiros a servir. Para que as pessoas vejam o exemplo e vão atrás. Vocês acham que Jerusalém teria sido enchida se não tivesse liderança forte desses caras indo à frente? Não tivesse esses caras tomado à frente? Não teria sido. Para nós definirmos quem são as lideranças, nós temos que passar pela peneira do serviço na igreja. Sabe, Connect, Encontro das Mulheres, Encontro dos Homens, Clube da Luta, são a peneira de quem nós separamos para o ministério e quem não são. Quem a gente pode contar e quem a gente não pode. Se nós queremos ver a igreja crescer, nós precisamos de líderes como exemplo de ação. Terceira coisa, nós precisamos de um modelo patriarcal de família. Que? Fala de patriarcado hoje em dia, mano, patriarcado tá matando as mulheres. Não, mas aqui, ó, no versículo 7, ele vai mostrar que os homens das famílias são esses. Teve um podcast essa semana, o cara disse que não existe um modelo de família. Vocês viram isso? Vamos falar o nome dele, porque ele nem merece. Mas tudo bem. Um cara famoso aí, tem um tal no BT Talk. Falou que não existe modelo de família. Que o homem não é o sacerdote do lar. Como assim, cara? Paulo diz que Deus criou o primeiro Adão, depois Eva. Paulo em Efésios 5 diz que o homem é o cabeça. O modelo familiar, o modelo ideal de família foi criado em Gênesis 2, quando Deus criou um modelo, homem e mulher. Agora, os arranjos que nós temos na sociedade quebrados é por causa do pecado. Mães solos, pais solos, crianças criadas por avós, é por causa do pecado. Mas nem por isso nós vamos deixar de idealizar o modelo de família que a Bíblia apresenta. E o modelo de família que a Bíblia apresenta é que os homens são responsáveis pelo seu lar, pomba. Os homens lideram as suas casas. E as suas casas são conhecidas pelos seus nomes. Então os homens são os métodos de Deus para o crescimento da igreja. Uma igreja saudável terá um grupo forte de homens bíblicos que amam Jesus, que amam a palavra, homens de oração, homens de poder no Espírito Santo. Homens que vão à frente e lideram as suas casas. E são listados como os primeiros de todos. Como os principais. Se nós queremos que a igreja cresça, eu creio que esse é o seu desejo. Eu pergunto para você, como está a sua casa? Como está o seu pastoreio? Você que não tem família, como está o seu crescimento no Senhor? Você está se preparando para essa missão? Se preparando para o que vai ser cobrado, o que vai ser pedido de você? Homens que se destacam no serviço da sua família, eles têm 3 marcas principais: piedade. Eles amam o Senhor Jesus, eles amam a Deus, eles amam a sua casa, eles cuidam do seu lar. Eles são servis, homens que amam Jesus, eles servem. Por quê? Porque Jesus era servo. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, homens que lideram o seu lar, eles são os servos. Eles são os caras que buscam a água de madrugada. Reclamando. Nossa, essa mulher me faz levantar, hein? Mas eu vou lá e busco a água de madrugada. Você tem que fazer algo difícil, eu sou o primeiro. E lideram os seus lares em amor, em cuidado. Eles são conhecidos pelos seus nomes. A casa do Big Vai.
a casa do Steve Vai, a casa do Ater. Ele falou assim, como pode? E hoje em dia nós vemos nas igrejas pastoras, ministras, como diz Mark Driscoll, ministros de saia. É muito bom isso, né? E algumas igrejas os ministros usam saia mesmo, né? Homens de saia. Enfim. Não devia ter falado isso. Então, nós vemos lideranças fracas em igrejas. E agora começou um movimento de temos que fazer encontros de homens, conferências de homens. E eu pensei assim, cara, é muito bom. Só que se vai fazer uma confraria de homens, encontro de homens, e não tem o propósito de fortificar, esses caras não fazem, então. Vai fazer os caras comer um salsichão e falar de futebol só, não faz. Não faz. Então precisamos de homens fortes, o modelo patriarcal de família. Precisamos disso aqui. Quarta coisa, conhecimento histórico. Do versículo 8 ao 60, nós não precisamos ler. Por que conhecimento histórico? Porque Neemias acha o relato da genealogia e vai citando um por um, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Por que isso aqui é importante? Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. A igreja não começou com nós. A igreja não começou com a Assembleia de Deus. Não começou com a presbiteriana. Não começou com os batistas. Existe uma história da igreja de mais de 2000 anos. Nós não somos a última bolachinha do pacote. E nem seremos. Nós não chegamos no trem e vamos sentar numa janelinha agora. Tem uma história, escute essa história, de um aluno que sempre chegava atrasado na aula de filosofia. E o professor, cansado dessa atitude dele, um dia ele começa a dar a aula e quando o aluno chega na aula, está num assunto muito complexo e ele pergunta, professor, eu não entendi ainda direito o néctar, que diz o Everton, né? Eu não entendi ainda a essência do que o senhor está ensinando. Aí o professor, ele fala assim para ele, é óbvio que tu não entendeu. Tu chegou agora. Tu perdeu toda a introdução da aula. Tu perdeu toda a história do que eu já falei. Você chega com prepotência na minha aula, sempre atrasado, fazendo desdém do que a gente fala aqui. E você acha que vai aprender algo. Você é orgulhoso. E o aluno fica meio envergonhado, o professor fala para ele, você chegou num trem agora e quer sentar ao lado do maquinista. Existe uma história da igreja. Existe uma história de credos. Por que a gente confessa o credo aqui na igreja? Porque nós estamos nos assimilando com os nossos irmãos de 2000 anos atrás. Se eu perguntasse para você, você sabe quem é Policarpo de Esmirna? Clemente de Alexandria? Eusébio de Cesareia? Justino Mártir? Você conhece esses nomes? Se você não conhece, você está agindo errado. Você não conhece a sua história. Você sabe qual é o credo de Constantinopla? O credo de Éfeso? Conhece o credo dos apóstolos? Nós somos arrogantes. Nós não queremos ouvir a história. Nós não queremos conhecer as nossas raízes. E por isso nós nos perdemos. E por isso nós erramos. E como diz um historiador, novas heresias são velhas heresias. Novas doutrinas são velhas heresias. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que muita coisa que é falado por aí nas igrejas são heréticos, são heresias, que já foram refutadas. Pega lá o famosinho lá. Temos que atualizar a escritura. Já foi feito. Te dá um nome, século I, Marcion. Marcion dizia que tinha que atualizar as escrituras. Você sabe quem é Marcion? Não sabe. Se você soubesse quem é Marcion, você não ia ouvir esse pregador e ia ficar pensando assim, pois é, realmente temos que atualizar a escritura. Você não conhece a história da igreja? Não conhece nada. Tu sentou no trem agora e quer sentar ao lado do maquinista. Nós somos arrogantes. Nós deveríamos parar e ouvir a história dos nossos antepassados, os credos históricos. E aí sim, sentado no ombro de gigantes, como foram Martim Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, George Miller, gigantes, sentados nos seus ombros, nós enxergamos adiante. Esse caminho não dá para ir. Esse caminho é herético. Quinta coisa, seja criterioso. Versículos 61 e 64. Não precisamos ler. Mas Neemias fala uma coisa bem interessante. Aqueles que não acharam as suas genealogias não puderam comprovar. E os sacerdotes
que os levitas, o cara chega assim, eu sou um levita. Sim, mas e a tua genealogia é dos levitas? Não consigo comprovar, mas eu sou. É que nem eu me sinto mulher, certo? Não consigo comprovar, mas eu me sinto um levita. Neemias falou, não. Vocês não vão participar do sacerdócio. Vocês não estarão à frente do sacerdócio. E por que Neemias fala isso? Quando ele é criterioso. Anote para você ler depois em casa. Números 16, versículo 40. Você só deve impor ao sacerdócio quem tivesse comprovação da tribo levítica. Neemias é um homem da palavra, meus irmãos. Para sermos criteriosos na igreja, para sermos criteriosos na nossa vida, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não adianta nós inflarmos como um balão inflado. Parece muito grande, mas não tem nada dentro. É vazio. Qualquer alfinete estoura. Nós temos que encher com conteúdo, inflar com conteúdo. E aqui Neemias está dizendo, quem não pode comprovar a sua descendência não faz parte do povo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quem não puder comprovar a sua fé em Jesus, quem não puder comprovar que é filho de Deus através da fé em Jesus, não pode fazer parte da igreja. Não pode. Temos que ser criteriosos, fechar as portas. Um escritor americano, Mark Dever, fala o seguinte, a porta da igreja deve ser pequena para entrar e gigante para sair. Pessoas muito selecionadas entram e nós despachamos a quantidade de pessoas para fora. Mas por quê? Porque nós queremos ter aqueles que são fiéis ao nome de Jesus. Neemias está fazendo isso. Sexta e última coisa, todos importam. Versículo 5 ao 69. Todos importam. Deus conta as pessoas. Por que Deus conta as pessoas? Porque para Deus todas as pessoas contam. Eu demorei para fazer essa frase, eu queria ver mais surpresa. Deus conta as pessoas, porque para Deus todas as pessoas contam. Todas as pessoas valem. O que nós vemos aqui é que existem ferreiros, servos, marceneiros, construtores, sacerdotes, servos de Salomão, seguranças, guardas, líderes, sabe, todo tipo de pessoa envolvida na obra. Se nós queremos ver uma igreja crescendo, nós precisamos que todos sirvam, todos se importam para Deus, todos sirvam com seus talentos, todos estejam engajados na obra de Deus, e é o que Neemias mostrou até agora, e ele está mostrando nesse capítulo, através de vários e vários nomes. Todas as pessoas na história de Deus importam até a tal ponto que Deus colocou no livro dele aqui esses nomes, para que eu e você lêssemos isso aqui, 2.500 anos depois, para que a gente visse quem é o filho de Belur. Sério. Por quê? Porque eles importam, eles contavam, e nós contamos. Cada um de nós conta. Cada um de nós é importante. Cada um de nós tem dons e talentos importantes para o povo de Deus. Cada um de nós pode contribuir de alguma forma. E é o que acontece na reconstrução. Alguns contribuem com dinheiro, alguns contribuem com esforço, alguns contribuem com trabalho, outros reconstroem os muros. O cara reconstruiu a porta do Cocô, vocês lembram disso? Nós falamos sobre isso. A porta do Montouro. Teve um cara que reconstruiu a porta do Cocô. Ele estava cheirando as fezes dos caras lá e reconstruindo a porta. Mas ele é importante. Porque para Deus todas as pessoas contam. E se nós não servimos, nós estamos quebrando o mandamento, porque Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 4, ele diz, sirvam uns aos outros. Não é assim, se você estiver vontade, se você estiver bem, se você está se sentindo legal para fazer isso, faça. Não, Pedro dá uma ordem, sirvam uns aos outros. Quando nós não servimos, nós quebramos a ordem da Bíblia. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 10. Para encerrar aqui. Crescer. Desculpa, ainda ficou aqui os versículos. Não, acho que está crescer, mas é o versículo certo. Isso aí. Para terminar aqui. Aqui era para ser suprir, tá bom? Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50. Não vou ler de novo para vocês. Mas está falando de contribuição aqui. Deixa eu dizer uma coisa bem sincera para vocês. Nenhuma obra é feita no mundo sem dinheiro. Não tem como. Sem generosidade.
E o final do capítulo 7 é isso, mostrando que esses caras estavam empenhados na generosidade. E que tipo de generosidade? Isso aqui, eu falei pra Jaque, chuta quanto é que dá esse valor. Ela chutou. Eu quero ver se vocês vão chegar perto do que é o valor. Tá, Neemias, primeiro, o governador. Neemias é um cara tão humilde que eu não quero nem citar o nome dele. É ele aqui, tá? O governador é Neemias. Neemias, ele deu 8 quilos de ouro e 400 gramas. 8 quilos e 400 gramas de ouro, mais umas bacias, umas coisas. Uns tupperware. Ele deu mais uns tupperware pro templo lá, certo? Deu os tupperware que ele tinha em casa. E ó, quem dá o tupperware tem um coração, né? Porque um tupperware é caro, né? É 50 e poucos pilos um potinho da Mônica, assim, desse tamanho. Então, não é fácil. A garrafinha que não dá câncer, aquela, né? 150 pila porque não dá câncer. Então, Neemias deu os tupperware dele. Aí os líderes vieram atrás e deram também uma tonelada uma tonelada não, 100 e poucos quilos de ouro. Então, olha só. Juntando tudo isso aqui no valor de hoje, qual vocês acham que é o valor que deu essa obra aqui, segundo Neemias? Alguém quer chutar aí? Tu não pode, amor, que eu já te falei. Quanto tu acha que deu, Rafinha? Quanto é que tu acha, dona Brígida? Né, mas quanto é que tu acha que deu ao todo essas ofertas aí que ele tá listando? 1 milhão, Paty? Tá, vamos lá, quem? Quem dá mais? Mais de 1 milhão? Quanto é que tu acha, Alan? Quase 1 bilhão? Ó, você chutou bem alto, hein? O que tu acha, dona Dirce? Quanto é que tu acha que deu? 12 milhões? Ó, vou falar para vocês. Neemias sozinho contribuiu com 2.654.400 reais. Foi a contribuição dele. Os líderes doaram 58 milhões e 10 mil reais. Tirando os tupperware, né? Que a gente não sabe quanto é que custa. E o povo doou 62 milhões 433 mil reais. Um dinheiro de hoje, né? Total da obra, 124 milhões de reais. Uma média de R$ 2.365,40 por pessoa. São quase 52 mil pessoas, pelo que ele fala, né? R$ 2.365. Sabe o que isso nos ensina? Quanto maior a obra, mais dinheiro vamos ter que investir. Quanto mais queremos fazer, mais dinheiro investimos. Certo? E não adianta, nós precisamos aqui, ó, nós estamos a Paty e a minha esposa, a Jaqueline, eles amam, né? A Jaqueline, com os bebês no colo. E precisando aumentar em qual local? Não tem. O que seria o certo? Nós colocar mais uma sala. Ter mais uma sala onde as crianças pudessem ficar, os bebês pudessem ficar, as crianças pudessem ter um kids, mas isso envolve dinheiro. E envolve material. Envolve comprar brinquedos, talvez. Ou angariar brinquedos. Envolve crescimento espiritual. Envolve que a gente possa investir em líderes. Pagar curso, comprar livros. Geralmente eu dou livros do meu próprio dinheiro. Eu compro livros para as pessoas. E dou. Aqui o Jev e o Jô ganharam um livro doutrina. Uma teologia sistemática. Uma introdução à teologia sistemática. E ela acho que estava em torno de 120 e poucos reais. Eu dei do meu bolso. Mas o que seria o certo? Seria a igreja poder comprar para os líderes, proporcionar material bom. Então, nós não vamos poder fazer algo grande para Jesus se nós não tivermos uma mentalidade que nós precisamos investir. Mais recurso. Ah, pastor, mas eu não tenho recurso. Então, tempo. Tempo, força, serviço braçal. Construção da Porta do Montouro. E esses caras estão doando 124 milhões de reais no dinheiro de hoje, né? Para o templo, para a cidade. Hoje em dia, nós não estamos mais limitados a um templo, não estamos mais limitados a uma cidade. A igreja pode ser plantada em qualquer local, a igreja pode ser plantada num hotel. E nós precisamos querer ver a obra de Deus se expandindo. E precisamos dos líderes que eles ofertem com generosidade. E principalmente, olha como uma coisa é louca, né? Neemias, 2 milhões, só ele sozinho, 2 milhões de reais. Depois tem os líderes, 58 milhões de reais. E o povo, 62 milhões de reais. É muito dinheiro. Cada um empenhado. Talvez o cara não tivesse 2 mil e poucos reais. A gente está falando, não está falando de um ano. Está falando de 52 dias. Em 2 meses os caras fizeram isso. Em 2 meses.
Nós precisamos dar para Deus o controle do nosso dinheiro, das nossas finanças, certo? Então vamos fazer aqui para refletir e aplicar, para nós encerrarmos aqui com vocês. Primeira coisa, meus irmãos, precisamos de homens e mulheres dispostos a fazer a obra. Precisamos, inevitavelmente. Imagina Neemias saindo de Suzã, outras pessoas saindo. Imagina a proposta. Imagine nós, Jô. Eu te digo assim, ó, Jô, eu vou reconstruir uma cidade e eu quero que tu vá comigo e com a tua família. Só que assim, não tem segurança, não tem porta, não tem juiz, não tem justiça, não tem São João, não tem IMEC, não tem mercado, não tem nada. A cidade está uma desgraça. Não tem nada. A cidade é uma cidade fantasma. Não tem nada. Não, para tu ver, não tem São João. Então, para tu ver, não tem nada. Não tem nem Igreja Universal. Não tem nada. Ele olha assim, cara, como é que eu vou levar minha família para uma cidade dessa? Sabe, o que tem nesses caras aqui? Tem disposição de fazer algo acontecer. E precisamos disso. Disposição para fazer algo acontecer. Disposição. Você pega uma igreja em plantação. Uma igreja em plantação não tem kids. Uma igreja em plantação não tem um grande louvor. Não tem um telão. Não tem muita coisa. E você diz assim, não, vem, e a gente está assim, chamando as pessoas para vir na nossa igreja e pensando assim, o que nós temos para oferecer para elas? Quase nada. A gente tem uma pregação, a leitura da palavra de Deus, a presença de Jesus. É isso. É muito difícil. Mas precisamos de disposição para fazer a obra. Precisamos de homens e mulheres dispostos a fazer isso. A ver uma igreja nascendo. A ver as coisas se estruturando. A colocar a mão na massa. Eu lembro do Jack me falando que um dos locais onde eles estavam plantando a igreja, algumas pessoas começaram a defecar na frente da igreja. Defecar, vocês entenderam, né? Os caras defecavam na frente da igreja. E tinha um irmão que era diácono, que ele chegava de manhã, antes de todo mundo, e com uma pazinha ele ia lá e juntava todos os cocô. Isso é disposição, cara. É sangue nos olhos. Imagina eles assim, mas tá louco que eu vou limpar cocô dos outros. Não, eu vou pra igreja lá, que não tem ninguém falando mal, não tem ninguém se opondo, e sento lá bonitinho no ar-condicionado e resolvo a minha vida. Disposição para fazer as coisas, ainda que sejam difíceis. Segunda coisa, nós precisamos de líderes exemplares. Neemias nos mostra que primeiro vem o caráter e depois vem a competência. Primeiro um homem temente a Deus, um homem fiel e experimentado. E depois nós pensamos se ele é mais habilidoso do que algum outro. Nós precisamos ter o cuidado e atenção com quem lidera. Zelar pela vida dele. Cuidar da vida dele. Um líder de pequeno grupo aqui nós voltamos a 2 pequenos grupos, né? Um no sábado e um na quarta. Mas um líder de pequeno grupo, assim que as coisas se estruturarem mais, vai estar abrindo a sua casa, colocando pessoas dentro dela. Nós temos que zelar, levar um bolinho, sabe, cuidar da casa dele. Sabe, tirar o chinelo antes de entrar. Não precisa tirar não, mas eu quero tirar, não quero sujar a tua casa. Aparecer lá com um presente, trouxe um bolo, trouxe um refrigerante, trouxe aqui uma tubaína para ti tomar. Sabe? É o teu líder, pomba. Tá se desgastando contigo. Tá te ouvindo, tá te aturando. Tá te pastoreando. Muitas vezes tá orando por ti, preocupado. E você não tem um reconhecimento com ele. Você não zela pela imagem dele. Alguém fala mal do seu líder e você... pois é, mas ele é assim mesmo. Não! O que o nono mandamento diz? Nós devemos zelar pela imagem das pessoas. Zelar para que elas não sejam caluniadas. Zelar para que elas não sejam difamadas, entre outros. Então, se alguém vem falar mal de um líder para ti, isso aqui a gente tem que ensinar. O que a gente tem que fazer? Dizer, cara, não é assim, resolve com ele. Nós temos que agir assim. E por que eu estou ensinando isso aqui? Porque a igreja cresce, pessoas aparecem no meio da igreja. Precisamos de líderes exemplares. Nós precisamos orar por líderes. E última coisa, para nós terminarmos aqui de fato. Jesus é o Neemias maior e melhor. Por que eu digo isso? Porque Jesus é um líder piedoso. Jesus é um líder exemplar.
Jesus é um líder que se sacrifica. Ele toma a frente. Quando tu, José, quando eu, quando tu, Rafinha, não queriam saber nada de Jesus, ele veio e te estendeu a mão. A Bíblia diz em 1 João 4, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Jesus é quem toma a iniciativa. Jesus é quem vai à frente. Ele que vai ao nosso encontro. Ele que nos chama das trevas. Ele que nos tira do império das trevas. Ele que nos leva para o seu reino. É esse líder que vai à frente e nos carrega nas suas costas. É esse líder que abre mão de tudo para começar um povo do zero. Esse homem que levanta líderes na igreja, que estabelece apóstolos e que faz a igreja crescer através do nome dele. E que um dia ele virá, não como aqui eles estavam reconstruindo uma cidade, Jerusalém física, mas um dia ele virá com a Jerusalém descendo do céu, irá nos chamar para morar nessa cidade. Uma Jerusalém celestial. E nós habitaremos com ele para sempre. Fique de pé. Nós vamos encerrar, pode encerrar a live, quem nos acompanhou até agora na live. Deus abençoe você. Você é muito bem-vindo ao nosso meio. E eu queria, antes de nós cantarmos aqui,